Voltamos aqui com Zancopé Simões, agora na Record. Vamos lá, Zancopé. Olha, eu trabalhava na Rádio Record, tinha um jornal, o diretor de jornalismo era o Alexandre Kadunk. E tinha um jornal na Record chamado Checkup 1000, 1000% Brasil. E eu apresentava o Checkup 1000, e aí o Chico Paes de Barros, diretor comercial da Rádio Record, ele fez uma negociação com a Mercedes-Benz, e a Mercedes queria uma voz diferente, né? Mas ao mesmo tempo identificada. E aí o Chico falou: o Zancopé vai fazer. Ele é uma voz diferente e é uma voz identificada com a emissora. Então você deslocar ele do jornalismo para um noticiário específico é fácil. Então eu comecei a fazer o informativo Mercedes-Benz, né? Eram 5 edições, era sempre antes e depois do Zebete. Era fácil, não era fácil. Caramba. Era sempre antes e depois do Zebete, né? E aí comecei a fazer o informativo Mercedes-Benz. Mas tem um negócio no rádio que você faz, você não tem dimensão da repercussão. Aí, minha família é de Garça, eu ia muito a Garça. Um dia eu estou voltando na estrada assim, eu vejo na minha frente assim, e eu adotei um bordão, roda livre com Zancopé. Eu estou atrás de um caminhão para ultrapassar, quando eu vejo, a minha mulher falou: olha o teu nome nesse caminhão aí. Estava escrito lá assim: roda livre com Zancopé Simões. Rapaz, eu não sabia o que fazer assim. O que você diz? Parar o cara, aí parei e acabei conversando com ele. Você se apresentou porque ele acha que eu não te conhecia pessoalmente. Sim, tinha um posto de gasolina ali, ele fez uma parada, eu parei atrás, aí me apresentei para ele, falou: eu já mandei carta para você e tal. É o Zé Barreto, de Oswaldo Cruz. Zé Barreto, ele trazia ovos para São Paulo, fazia 3 viagens para São Paulo trazendo ovos. Aí ele falou assim: vou deixar uma caixinha de ovos para você. O que você imagina uma caixinha de ovos? Fala: Espina, vou deixar alguns ovos para você. O que você imagina? Fala, o que você imagina? Vou deixar Ovos. uma caixa. Pô, 100 ovos. O que você fez? Ele, 100 ovos, ele deixou uma caixa com 36 dúzias de ovos. Então você foi tudo que é aniversariante para quebrar o ovo na cabeça para dar um jeito, né? Senão... A minha mulher distribuía no prédio inteiro. Ninguém comprava ovos quando o Zé Barreto, e levava lá para mim, lá na Record, tal, distribuía para os colegas lá, e levava para casa, e minha mulher andava no prédio inteirinho, distribuindo cartelinhas de ovos lá e tal. E essas coisas são muito marcantes, né? Muito marcantes. Aí eu fiquei um bom tempo na Record. Eu me considero na Record durante 20 anos, porque o Chico Paes de Barros assumiu a diretoria da Rádio Globo, me levou para a Rádio Globo, e eu fiquei 6 anos na Rádio Globo apresentando diversos tipos de programa, mantendo essa identificação com motorista de caminhão e tal. E aí ele voltou para a Record e me trouxe de volta para a Record. Então eu me considero na Rádio Record durante 20 anos. Né? 20 anos. A mais que você trabalhou, né? Durante 20 anos, esse período todo, considero 20 anos, porque sempre tive um bom relacionamento com a família Machado de Carvalho, né? O Chico Paes de Barros, que era o diretor da emissora. Então fiquei muito tempo na Rádio Record. Que era uma rádio potente, né? Muito. Silvio Santos trabalhou, quanta gente. A programação era mais ou menos assim. Mais ou menos é ótimo. Era Zebete, abria a programação na época o Oswaldo Betil, irmão do Zebete. Vinha o Zebete, vinha o Gil Gomes, vinha o Silvio Santos, Barros de Alencar, Eli Correia, Altieres Barbiero, Dárcio Campos, voltava o Zebete, vinha a linha sertaneja classe A,
E aí, à noite depois da linha sertaneja, tinha o check-up 1000 que eu falei para você. Aquela propagandinha que tem, e o Zé Copé falou para quem, o outro falou para Isso, aquele pessoalzinho, Nossa, Beto Carreiro, um negócio assim que cabia todo. Sabe o que eu acho interessante? Cabia todo mundo lá. Cabia todo mundo lá. E aí, porque uma equipe, pô, nossa. Se fosse comparar, ficava a balança pro. Quando saía o Ibope, era mais ou menos assim, né? 3 pontos, o segundo lugar era sempre a Rádio Tupi, tinha 3 pontos. Aí o primeiro lugar era mais de 5 pontos da Record. Então, se você fizer as contas, a Record estava em primeiro, segundo e terceiro, e a Tupi vinha em 4º lugar, sabe? Coisa assim, é prepotente. Não é ser prepotente, é que os números eram esses, sabe? A Record tinha lá 5, e olha, naquela época que... Bom, que era competência, gente boa para todo lado, né? Era um atrás do outro, né? E era essa programação que eu tive o privilégio de participar. Você falou de audiência da Record, que era um monstro e tal. Eu ocupei vários estágios, várias etapas, vários horários na Rádio Record. E durante um período eu fazia a madrugada da Rádio Record, né? E naquela época você podia entrar no estúdio, chegava, entrava, vou falar com o Zancopé. Chegou um cidadão lá, entrou lá, levando um rádio Transglobe da Philco. Lembra aqueles rádios Transglobe da Philco? Tinha aquela sintonia, aquele seletor que você ficava rodando para cá e para lá e tal. Esse cara morava na ilha de Marajó. E veio a São Paulo. Ele veio a São Paulo, ele era aqui e tal, veio a São Paulo visitar a família e comprar um rádio daquele Transglobe da Philco. Ele falava assim, para ouvir o Zancopé lá na ilha de Marajó. Ele pegava um barco, né? Descia ali em Belém, descia em Belém, aí pegava um barco, andava 10 horas de barco em torno da ilha de Marajó até chegar na plantação de bananeira que ele cuidava lá. Então, você fala, tinha audiência, o cara veio da ilha de Marajó, e você sabe qual é a gente não tinha como registrar em foto, né? Não tinha o celular. A facilidade. Não tinha nada como registrar em foto e tal. E o companheiro dessas pessoas, e quantos, né, que teriam por aí? Eu me lembro que nessa época, que eu estava na madrugada na Rádio Record, tinha 3 programas de muita audiência no Brasil. O Adelson Alves no Rio de Janeiro, o Adélcio Ramos em Brasília, Rádio Nacional de Brasília, e eu aqui em São Paulo. E os ouvintes, eles ouviam as 3 emissoras e davam notícia da gente um para o outro, eles davam notícia, sabe? Zé Copé, acabei de falar com o Adélcio Ramos, ele mandou um abraço para você. O Adelson Alves no Rio de Janeiro mandou um abraço para você. Eu falei que você mandou um abraço para ele, lógico, retribua aí essa gentileza. Agora, quando você fala de audiência, eu não sei, não dá para medir, não dá para dimensionar essa audiência, mas era isso, era ouvinte na ilha de Marajó, na ilha de Marajó. Onde o rádio pegava tinha alguém ouvindo. Onde o rádio pegava tinha alguém. Esse mundão aí, nossa. O mundo todo. E era o companheiro de todo mundo, principalmente as donas de casa, pessoal da madrugada, muita gente, né? Tudo. E você assim se considera um radialista da madrugada ou você não. Trabalhou muito tempo também, né? Aliás, eu não me coloco nesse aspecto assim de... Eu trabalho em rádio, sabe? O que você faz? Você é apresentador de programa? As pessoas ligam o rádio, ouvem minha voz, sabem que sou eu. Então, eu não me vejo com aquele negócio de, eu sou repórter, eu sou narrador esportivo, eu sou locutor noticiarista, sou apresentador do programa. Eu trabalho em rádio. O que o diretor colocar para fazer, eu faço, sabe? E o diretor fala, eu preciso de alguém que faça 2 horas em tal horário. Faz para mim? Faço.
eu preciso que faça programa de música caipira. Eu fui para a Globo, o Chico Paes de Barros, ele estava contratando o Eli Correia, mas ninguém sabia. Ele falou para mim: vou te colocar na madrugada das 4 às 5h30, vai fazer das 4 às 5h30. Eu vou contratar o Eli Correia, ele vai entrar às 5h30 e você vai fazer a escada para ele. Eu quero que você toque música caipira e quero que você fale hora de minuto em minuto. E quando ele Correia entrar, ele falou, não me lembro, mas ele seria contratado e estaria disponível daí 50 dias, sabe? Ele falou: eu quero você nesse período, hora certa de minuto em minuto, e música caipira, faço uma seleção e tal. Então, sabe, não, eu não falo de música caipira, porque eu conhecia o Chico Paes de Barros. Um dia a gente estava aqui, tinha a linha sertaneja classe A na Rádio Record, e eu convivia com aqueles artistas. Eu tinha apresentado eles em shows no interior, em shows aqui na capital, sabe? Tinha apresentado eles e conversava com eles no estúdio. Aí o Chico me chamou um dia e falou assim: como é que você conhece esse pessoal aí? Eu falei: Chico, passei minha vida fazendo shows com eles em Bauru, Tonico Tinoco, Tião Carreiro, Pardinho, Miltinho Rodrigues, esse pessoal todo, né? Belmonte Amaraí, apresentei eles em Bauru, sabe? Me chamavam e eu ia, não tinha, e me identificava com esse tipo de música, conhecia as músicas. Aí quando o Chico Paes de Barros foi para a Globo, ele falou: opa, você vai fazer, lembra que eu conversei? Eu lembro. Eu falei: então, vou usar a tua experiência aqui. Então eu não me considero assim um locutor noticiarista, sabe? Um apresentador, um plantão esportivo. Plantão esportivo é um caso à parte. O plantão esportivo do Osmar Santos na Rádio Record era o Edson, a voz do rádio, Paulo Edson. Paulo Edson. Falecido Paulo Edson. Isso. Aí o Paulo Edson chegou lá na diretoria e falou: eu não venho mais. Simples assim, não venho mais. Como? Vou mudar para o interior, não venho mais. Aí foi aquele negócio todo, aquele alvoroço. Faz o outro plantão, era o Raul Gonzalez, né? Falecido também. Isso. Aí o outro, aquele negócio todo, aí né, quem vai, o Osmar falou pro Paulito, dono da Rádio Record: fica tranquilo que o meu plantão está aqui. Não vou trazer um plantão, ele está aqui. Ele está aqui. Fica tranquilo, deixa passar, deixa acalmar aí, ele está aqui. Dá um mês. Aí o Osmar passou comigo e falou: você vai ser meu plantão, tá? Não precisa contar para ninguém. Eu falei: tá bom. Aí ele me anunciou como plantão dele, porque a gente trabalhou no interior, lá em Marília, quando ele era da Rádio Veracruz de Marília e tal. A gente conviveu lá, não trabalhou junto, mas a gente conviveu. E ele sabia que eu fazia plantão esportivo. Aí, qual foi a opção dele? É aquela coisa do noticiário para caminhoneiro. É uma voz identificada com a Rádio Record. Então, qualquer lugar que você me colocasse na Rádio Record não chocava o ouvinte. Se você trouxesse alguém de fora para colocar ali, ia causar um impacto na programação. Passaram alguns locutores fazendo teste lá para o plantão e tal, não sei o quê. Aí Osmar passava por mim: aguarda mais um pouco, aguarda mais um pouco. Aí eu fiquei 2 meses depois, eu estava no plantão esportivo. E foi ali que você começou no esporte? Isso. Eu já fazia esporte antes, né? No interior, em Bauru, narrava basquete, narrava vôlei, basquete, esportes de quadra, né? Futebol de salão. Isso. Tinha muito futebol de salão lá em Bauru, muito basquete. Nossa, o Luso era time de ponta lá do basquete, né? E aí eu narrava esses jogos de basquete, vôlei, futebol de salão. Era futebol de salão, não era futsal. Ainda era futebol. A bola pesada. E no futebol de campo eu era repórter do Valdomiro Borges, era repórter comigo, e o Walter Lisboa era o narrador titular. Então eu era o repórter do Walter Lisboa, né? Eu de um lado, o Valdomiro Borges do outro, e eu era repórter de campo.
mas nunca me agradou assim, esse negócio de, sabe? Eu acho que eu preferia mais o estúdio, a rádio e tal, ficava mais calmo por lá, entendeu? E lá em Bauru isso daqui, aí, e isso tudo vai acrescentando, sabe? Para mim vai acrescentando tal. Por experiência que soma, né? Sim, sim. Eu estava, um período aí, tinha saído o Cledi Oliveira montou uma equipe na Rádio Gazeta para fazer 15 horas de esporte por dia. E aí a Rádio Record já tinha mudado as características dela, tudo tal. Eu não me sentia bem naquela Rádio Record que estava ali, que tinha mudado tal. O Cledi falou assim: vou montar uma equipe de esportes na Rádio Gazeta, eu preciso que você comece a programação. 7 horas da manhã, tá bom? Tá bom. Você vai fazer um programa de esporte 7 horas da manhã. Então eu fui para essa equipe que era com Pedro Luiz, Fortíssima, Oliveira, Enio Rodrigues, nossa, o Rogério Aquiles. Rogério Aquiles, também fiz com o Rogério. O Cledi fiz recentemente. Nossa, também. esse povo todo lá, sabe? E tinha o que era da ESPN, que foi para Fox, João Guilherme. De Ribeirão Preto, Vinícius, né? Jorge Vinícius, todos lá, uma equipe fortíssima. Não, Kleber não. Kleber eu trabalhei com ele na Rádio Globo. Então eu lembro da gente, era uma Dalma Pessoa? Não, o Dalma não estava mais. Mas é um negócio, tá naquelas Vem comigo. Fala a pergunta para o Zancopé, que perguntou para o Eli. Esse é da Rádio Record. Mas tem tá em outra da Gazeta. Tá em outra da Gazeta. Acho que o Elias Awad. Tem umas 4 fileiras de nomes. Eu já vi isso aí. Já foi postado lá no Craques do Microfone. Tem lá, se procurar, eu estou lá também. Eu lembro disso aí. Aí fiquei 2 anos lá. Fiquei um período de 2 anos também na Rádio Capital, fazendo programa para motorista de caminhão. E aí o Raul Gonzalez trabalhava na Rádio Trianon, fazendo jornal, porque a Trianon foi uma emissora criada com muita força e tal, e o Raul Gonzalez era o locutor. Aí ele me ligou e falou assim: a direção da Record está me aborrecendo lá, me implicando porque eu estou falando em outra emissora. Vem aqui que eu vou guardar o teu lugar. Aí fui lá e fiquei no lugar do Raul Gonzalez. Na Trianon. Na Rádio Trianon. Então daqui a pouquinho você volta, Zancopé, falando da Rádio Trianon.